Hoje iniciaremos uma série de reflexões sobre o livro de Abacuque. E o material que temos em mãos para essa nossa imersão de hoje é simplesmente fascinante. Trata-se de uma análise bem profunda, daquelas que, realmente fazem a gente parar e repensar muita coisa, focada especificamente no primeiro capítulo desse texto antigo. E é um texto muito denso. Muito. O que torna toda essa discussão tão cativante e, honestamente, tão urgente, é que ela toca em uma ferida muito humana, sabe? E absolutamente atemporal. Sim, a angústia diante da injustiça. Exato. Estamos falando daquela angústia que bate quando tentamos entender onde está a justiça divina no meio do caos absoluto, da violência desenfreada e de todas as dificuldades sociais que vemos todos os dias. É um texto milenar, claro, mas a sensação térmica é de que foi escrito para acompanhar o noticiário da manhã de hoje. Sem dúvida alguma. É impressionante como a história humana rima consigo mesma, não é? Nossa, rima muito. E a nossa missão nessa análise aprofundada é justamente destrinchar essa narrativa tão densa. A ideia não é ficar apenas numa aulinha de história sobre o Antigo Oriente Médio. Acima de tudo, nós queremos extrair as lições e as aplicações práticas para o momento presente para quem acompanha a nossa conversa hoje. Perfeito. Vamos explorar conceitos que mexem com as nossas estruturas, como a necessidade de uma honestidade radical, a complexidade da soberania de quem governa o universo e o desafio quase absurdo de manter a confiança quando nada faz sentido. O objetivo é decodificar as respostas surpreendentes que o profeta recebeu. E como elas ecoam, né? Isso, como elas ecoam naquelas perguntas silenciosas que todo mundo carrega sobre como o mundo realmente funciona. Ok, vamos desvendar isso. A cena que abre esse capítulo tem uma intensidade que, chega a ser desconfortável. Sim, bastante. O profeta Abacuque não entra em cena com uma canção de louvor, não faz uma meditação tranquila para encontrar paz interior, nada disso. Ele começa com uma queixa. Uma queixa bem pesada. E não é uma queixinha qualquer, é um confronto muito direto. Ele olha para a violência, para a maldade, para a corrupção prosperando impunemente ao redor dele e basicamente questiona: até quando? Porque não há nenhuma intervenção. É aquela velha e dolorosa pergunta, né? Se existe poder para parar o mal, porque o mal continua solto pelas ruas. E essa abertura rasgada, assim, totalmente sem filtros, é o que dá o tom para tudo que vem depois. A primeira grande sacada que podemos tirar logo de cara é sobre a validade da honestidade nua e crua. É verdade. Porque, culturalmente, existe uma pressão enorme para que a espiritualidade seja sempre algo polido. Parece que as conversas sobre fé precisam ser higienizadas. Sempre com um sorriso no rosto, aquela coisa intocável. Exatamente, uma aceitação passiva de tudo. Mas a atitude de Abacuque destrói essa ideia. Ele nos ensina que expressar dúvida, frustração e até raiva diante da injustiça não é um sinal de fraqueza ou falta de fé. Pelo contrário. É quase um pré-requisito, né? Totalmente. A verdadeira intimidade exige que as incompreensões sejam colocadas na mesa. O desespero diante de um mundo quebrado não é uma falha de caráter. É um ponto de partida perfeitamente legítimo. Chega a ser um alívio constatar isso. Saber que a frustração é um sentimento válido tira um peso enorme das costas de quem busca fazer o certo. Mas o mais interessante é que essa queixa não é apenas um desabafo no vazio. Não, tem um propósito. Tem. Há uma aplicação prática muito contundente que emerge dessa indignação. A dor de ver as coisas dando errado não deve nos levar à paralisia, mas sim a uma busca ativa por mudança. Não basta apenas cruzar os braços, lamentar os problemas do mundo e dizer, é assim mesmo. A ideia é que a sensibilidade às injustiças deve funcionar como um motor. Perfeito! A indignação é um combustível, não um freio de mão. Exato. Pensemos no nosso dia a dia. Se existe algo fundamentalmente errado no ambiente de trabalho ou uma situação de abandono na comunidade local, a reação esperada não é a apatia. O incômodo profundo que nós sentimos precisa ser canalizado para o desejo de consertar aquilo. De atuar como um agente de transformação real. Isso. É a insatisfação como ferramenta de trabalho. E é exatamente nesse ponto de total insatisfação, quando a tensão está no nível máximo, que a narrativa dá um salto.
O lamento se transforma em um chamado para ação, sim, mas o profeta também exige uma resposta superior. Ele quer entender o panorama. Ele pede explicações. Pede, e quando a resposta divina finalmente chega, é que a estrutura inteira de expectativas de Abacuque desmorona de uma vez só. Mas desmorona com força, porque a resposta é o que a gente pode chamar de um verdadeiro enredo de reviravolta. Total, um plot twist daqueles que deixam qualquer um de boca aberta. Deus finalmente responde ao clamor do profeta, mas a solução passa longe, muito longe do que qualquer ser humano em sã consciência pediria. É revelado que a ferramenta escolhida para executar o julgamento e limpar a corrupção são os caldeus. Os famosos babilônios. E isso, também conhecidos como os babilônios. E a ironia absurda dessa situação é que os caldeus eram conhecidos por serem uma nação ainda mais implacável, violenta e cruel do que o próprio povo que estava sendo julgado. Sabe aquela história de que a cura é pior do que a doença? É o exemplo perfeito. É exatamente isso. Como a mente do profeta não entra em colapso com uma informação dessas. O que é fascinante aqui é a forma como o texto nos obriga a confrontar o conceito de soberania. Nossa mente trabalha com lógicas lineares, né? Com certeza. A gente quer um raciocínio de A para B. Exato. A gente pensa, se o problema é injustiça nível 3, a solução divina vai ser uma justiça nível 10, limpa, cirúrgica e compreensível. Mas essa resposta desconcertante revela que o controle da história opera por caminhos completamente surpreendentes. A orquestração dos eventos globais não segue o nosso roteiro previsível. E definitivamente não pede a nossa permissão. E mais importante, não precisa da nossa aprovação prévia para acontecer. É um lembrete duríssimo de que a compreensão humana tem limites muito estreitos quando tenta decifrar os movimentos da história. É uma quebra de expectativa monumental. E isso nos leva a um conceito central de toda essa análise, que é a ideia dos instrumentos inesperados. Esse conceito é vital. Propósitos muito maiores podem ser cumpridos através de caminhos totalmente improváveis, até mesmo caóticos, tentando trazer isso para a nossa realidade mais palpável, para o nosso dia a dia. Imaginemos uma grande empresa que está passando por uma crise de gestão terrível, cheia de vícios internos. Certo. Palestra motivacional e consertar tudo de forma indolor. Mas, na verdade, a solução acaba vindo das críticas agressivas de um concorrente implacável que expõe todas as falhas da empresa publicamente. Essa é uma analogia excelente. O concorrente implacável não tem a intenção de ajudar. Ele quer destruir. Ele quer acabar com a concorrência. Sim, mas a pressão que ele exerce acaba sendo um instrumento exato que força a empresa a se purificar e a resolver seus problemas crônicos. Pois é. Ou então pensemos em um diagnóstico médico complicado. A pessoa descobre um problema grave e espera que o tratamento seja apenas tomar uma pílula doce antes de dormir. Aquela solução mágica e rápida. Isso. Mas o tratamento real envolve uma intervenção severa, uma medicação extremamente amarga e cheia de efeitos colaterais que deixam a pessoa exausta. No meio do processo, a sensação é de que a solução está destruindo mais do que o próprio problema. Mas, no fim das contas, é exatamente aquele instrumento rude e doloroso que erradica a doença e traz a saúde de volta. A narrativa dos caldeus é o equivalente histórico a esse remédio amargo. E o grande ponto de atrito é que nós adoramos categorizar quem ou o que é adequado para resolver um problema. A gente adora colocar as coisas em caixinhas. Temos caixinhas de preconceito muito bem definidas sobre como o mundo deve operar para ser considerado justo. O fato de uma nação brutal ser levantada para um propósito de correção é um choque cognitivo. É um soco no estômago. É desenhado para expandir a visão humana, para mostrar que as rédeas da história não estão presas aos nossos padrões de moralidade imediatista. É incômodo, extremamente, mas destrói a ilusão de que temos o controle absoluto de como o bem deve se manifestar. Incômodo é pouco. É um verdadeiro nó na cabeça de qualquer um. E é justamente esse choque cognitivo que empurra Abacuque para o seu segundo grande questionamento, um dilema puramente moral e ético. A perplexidade é palpável.
O raciocínio dele é mais ou menos o seguinte: peraí, eu reclamei da injustiça que estava acontecendo aqui na minha rua, e a resposta é trazer uma injustiça em escala industrial, de fora, para resolver? Aí não faz sentido nenhum, ele pensa. Como é que uma força essencialmente santa e pura pode utilizar o mal absoluto como ferramenta de trabalho sem se contaminar? É um curto-circuito lógico brutal. Se conectarmos isso ao cenário maior da experiência humana, chegamos ao núcleo duro dessa reflexão, a necessidade de confiar em meio à confusão absoluta. Esse é o momento em que a matemática dos eventos simplesmente não fecha. A conta não bate de jeito nenhum. Quando os métodos se tornam indecifráveis e parecem contradizer tudo o que se sabe sobre o que é certo e o que é errado, o convite que emerge do texto é sutil, mas profundamente transformador. O convite é para deslocar a confiança do método para o caráter. Como assim, do método para o caráter? Explica melhor para a gente. Funciona assim. A nossa tendência é exigir que o método, ou seja, o como as coisas estão acontecendo, faça sentido agora. Certo. Mas quando o como é caótico, como no caso da invasão babilônica, a única âncora que sobra é o quem. É confiar na integridade e na natureza de quem está no controle de tudo, mesmo que a estratégia seja ininteligível. É uma mudança de foco. É admitir que a nossa visão do quebra-cabeça é falha, mas ter a certeza de que aquele que está montando o quebra-cabeça é justo. É um salto monumental de perspectiva. E exige um nível de paciência quase sobre-humano, não é? Porque isso toca diretamente na nossa ansiedade por justiça imediata. Nós queremos respostas no formato micro-ondas. Apertou o botão, resolveu o problema em 30 segundos. Hoje em dia, mais do que nunca. Sem dúvida. Mas a reflexão aqui aponta para um relógio muito diferente. Exige a fé de que o mal será lidado de forma adequada, sim, mas no momento certo, dentro de uma temporalidade que não é a nossa. Sabe quando nós vamos ao cinema assistir a um filme de suspense muito complexo? Onde o vilão parece ter a vantagem o tempo todo. As cidades estão destruídas, o vilão está rindo com poder absoluto e tudo deu completamente errado. O pior cenário possível. O pior, e se alguém levantar da cadeira do cinema nesse exato momento, sair da sala e for embora para casa, vai ter certeza absoluta de que a injustiça triunfou. A pessoa vai viver com aquela angústia de que o mal venceu. Mas o problema não é a história. O problema é que a pessoa parou de assistir na metade. Perfeito. O quadro completo ainda estava sendo pintado. A reviravolta final ainda estava sendo preparada. A mensagem para os nossos dilemas existenciais parece ser exatamente essa. Continue assistindo. O filme ainda não acabou. E essa metáfora da sala de cinema captura perfeitamente o drama da condição humana. Nós vivemos no meio da narrativa. Nós nascemos no segundo ato do filme e morremos antes de ver os créditos subirem. Nós nunca vemos o filme inteiro de uma vez. A nossa perspectiva é, por definição, limitadíssima. Portanto, a perplexidade de Abacuque nos valida. Não há problema algum em não entender o como, em olhar para o mundo e achar que está tudo de cabeça para baixo, desde que não percamos de vista o autor da história. O exercício contínuo que somos convidados a fazer é alinhar a nossa impaciência, que é tão natural e compreensível, com a escala de um plano imensamente mais vasto e complexo. O que nos leva ao equilíbrio mais delicado de todos. Caminhando para a parte conclusiva dessa nossa reflexão de hoje, o material nos apresenta o que podemos chamar de apelo final do texto. Que é um desafio enorme. É um desafio para qualquer pessoa que tente viver com alguma integridade hoje. O desafio é manter uma atenção constante. De um lado, não se pode e não se deve esconder as dúvidas e a indignação debaixo do tapete. A honestidade sobre o que está errado no mundo precisa ser mantida viva. Não podemos virar as costas para a realidade. Jamais. Mas, do outro lado, é preciso conseguir descansar na soberania de que a história não está desgovernada. É viver ativamente questionando o mal, mas aceitando que o controle das engrenagens do universo não está nas nossas mãos. E é aí que entra a vocação para a ação em tempos de crise. O apelo final não é um convite à passividade conformada, muito pelo contrário. Nem um pouco. O texto ressalta a importância de viver vidas justas e de ser um foco de luz em um ambiente de injustiça. O que isso significa na prática? Essa é a grande pergunta.
Significa que, independentemente do caos, em nível macro mesmo, que nações inteiras estejam agindo de forma absurda, mesmo que instrumentos inesperados e sombrios estejam dominando o noticiário, a nossa responsabilidade no nível micro não desaparece. A missão de cada um de nós é manter a retidão, agir com justiça na nossa esfera de influência, mantendo a certeza inabalável de que a justiça final está sendo tecida invisivelmente. É fazer a nossa parte no pequeno, acreditando no grande. A escuridão do cenário geral não exime ninguém de acender a própria lâmpada. Fantástico. Fazendo uma síntese dessa nossa jornada incrível pela primeira parte da narrativa de Abacuque, começamos com a dor real e a frustração profunda. Vimos que a oração sincera e crua, que aponta o dedo para a injustiça sem medo de soar feia ou incorreta, é o caminho legítimo para lidar com as nossas crises. É o primeiro passo para a cura. Em seguida, fomos atropelados por aquele plot twist desconcertante. A revelação de que ferramentas assustadoras e inimagináveis podem ser usadas para propósitos que ainda não compreendemos. Os caldeus da nossa época, podemos dizer. Sim, os caldeus da nossa época. E por fim, chegamos ao desafio formidável de continuar confiando no caráter do autor da história, mesmo quando os métodos parecem loucura pura. É um convite para sermos agentes de mudança hoje, enquanto temos a paciência de esperar pelo fim do filme. Uma trajetória emocional e intelectual de tirar o fôlego. E diante de tudo isso, o que fica é uma provocação necessária para continuarmos refletindo. Se aceitarmos que a história é moldada por instrumentos inesperados e, às vezes, perturbadores como os caldeus, cabe questionar até que ponto a nossa própria dificuldade em aceitar a realidade presente não é apenas a nossa incapacidade temporária de enxergar o quadro completo da justiça sendo pintada a longo prazo. Fica aí essa pergunta profunda reverberando para todos nós. É o tipo de reflexão que não se encerra agora, mas que com certeza vai nos acompanhar e dar muito o que pensar ao longo dos próximos dias. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa imersão. Que possamos continuar olhando para o mundo e para as nossas crises com muita honestidade e com uma esperança obstinada. Um grande abraço a cada um que nos acompanhou e até a próxima conversa.